Agricultura BR traz em destaque agora o mercado do café e como que tem sido o comportamento, principalmente do arábica, em relação às variáveis que hoje existem no mundo, além da questão de oferta e demanda global. Para falar a respeito do mercado do café, nós vamos conversar ao vivo com o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, que participa conosco ao vivo pela internet. Eduardo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui em nosso programa. Nós temos visto um mercado em Nova York oscilando bastante, bastante sensível ao que vem chegando do mercado e também as expectativas em relação ao campo, Carvalhais. Como é que você define este momento do mercado do café, levando em consideração seus parâmetros? Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, o mercado continua bastante irregular, ou seja, ele sobe e desce com uma velocidade inacreditável. Na segunda-feira da semana passada, ele chegou a bater $1,84 por libra-peso lá em Nova York, para depois cair, e nós tivemos uma semana difícil para o café, recuperando um pouco na quinta e na sexta-feira. Hoje abriu com uma alta forte, já passou dos 600 pontos de alta, recua um pouco, volta, mostrando que lá eles continuam muito em cima do curto prazo, dos especuladores, fundos de investimento, tudo continua mandando bastante. A longo prazo, que você tem uma parte dos operadores de Nova York acreditando numa safra brasileira deste ano já grande. E eles acham então que a partir de junho, julho, a oferta de café deve começar a crescer. E claro que a nossa safra desse ano é maior que a do ano passado, do ano atrasado, mas não vai ser nenhuma safra excepcional. As chuvas ajudaram bastante, esperamos que agora na colheita pare de chover para nós termos uma boa qualidade dessa safra, e o Brasil está sim precisando de café. Agora, no dia a dia é a mesma coisa, é um dia de alta, outro de baixa. Nós temos também o fator do dólar real, que vem atrapalhando. O dólar recuou bastante na semana passada, hoje está recuando mais um pouco. Isso influencia no preço em reais aqui no mercado interno, dificultando a vida do produtor de café. Os preços caíram a semana passada para quem quis fazer negócio, mas ainda nota uma resistência grande do produtor que ainda tem café, em vender nas cotações atuais. O comprador também fica na incerteza de melhorar rapidamente a oferta quando você tem um dia de alta como hoje, porque ele não sabe nem na parte da tarde se vai continuar em alta ou não. Ou seja, as oscilações do café em Nova York, também do Robusta, e depois do dólar frente ao real, tem tornado bastante difícil o dia a dia do mercado físico de café. Carvalhais, o quanto que as especulações sobre a produção brasileira de café, ou até mesmo sul-americana, considerando a Colômbia, elas têm influenciado este momento tão confuso, pode-se dizer assim, em relação aos negócios? Eles têm, e agora com os problemas climáticos são mundiais, você não tem problema só na produção brasileira, né? Você, ainda a semana passada, a Indonésia, que é a terceira maior produtora de café robusta do mundo, anunciou que está colhendo uma safra que é a menor safra dela em 10 anos. Lá, ao contrário daqui, não foi de falta de chuva, foi de excesso de chuva. Na Colômbia também, que atrapalhou a safra do ano passado, que também até agora vem refletindo no mercado, foi o excesso de chuva, como na América Central. Aqui no Brasil foi a seca. Depois nós tivemos bastante chuva a partir de novembro de 2022, tivemos um bom volume de chuva desse início de ano até agora, e com isso os frutos cresceram mais e nós devemos ter uma renda maior na nossa safra. Mas ela ainda, segundo os agrônomos, segundo os produtores, não vai ser uma grande safra. Vai ser maior que 2021, 2022, mas vai continuar deixando apertada o fornecimento de café para o Brasil, quando você soma a necessidade de café brasileiro no mundo e o nosso consumo interno, que é o segundo maior do mundo. E falando, Carvalhais, a respeito das questões, agora, não só de produção, mas principalmente em relação à oferta que nós temos hoje. Teoricamente, essa oferta seria mais do que adequada, porque a demanda seria superior quando falamos de café. Qual que é o equilíbrio hoje que nós temos de café? E se nós não temos, qual seria o ponto de equilíbrio em relação à oferta e demanda global?
Olha, é muito difícil, porque os números são todos, não são exatos, os números que tem de produção no Brasil e no mundo, o consumo mundial também, então nós nos baseamos nos números fornecidos pela Organização Internacional do Café, e ela também sinaliza que nesse ano, agora essa safra, esse ano safra agora mundial, que a produção vai ficar abaixo do consumo mundial. Outra coisa que tem sido muito boa é isso, que apesar da subida da inflação, da crise fora do Brasil, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, da invasão da Ucrânia pela Rússia, que levou a juros mais altos, com a subida do petróleo, com tudo isso o consumo não há sinais que tenha caído, sim que ele tenha diminuído a velocidade de crescimento. Mas nós não temos nenhuma informação de um consumo menor. Aqui no Brasil, os últimos números da ABIC falam num consumo 1% menor, isso está dentro de uma margem de erro de uma pesquisa como essa, e é um bom número, se nós olharmos para o que aconteceu com a nossa economia nos últimos meses, e principalmente porque no nosso blend do café tradicional subiu muito a utilização de conilon, e esses números mostram que o consumidor aceitou bem, os cafés estão bons, a produção de conilon no Brasil também melhorou muito de qualidade, um serviço muito bem feito pela Embrapa no Espírito Santo e depois pela Embrapa em Rondônia, ou seja, eu acho que o consumo brasileiro foi muito bem para uma época de crise como essa nossa. Portanto, nós devemos continuar com o mesmo quadro de uma produção mundial um pouco abaixo do consumo mundial. Vai depender muito disso também dos juros do mundo, que dificulta muito a formação de estoques. Os traders e os grandes torradores do mundo estavam acostumados a trabalhar com dinheiro com custo quase zero, o que facilitava a manutenção de estoques. Agora, com essa subida nos juros, tanto na Europa como nos Estados Unidos, se torna muito mais difícil você carregar um estoque de café. Então você nota os compradores de café também tomando muito cuidado, querendo saber o que vai acontecer com essa safra brasileira, qual é o tamanho dela, o que vai acontecer com o consumo antes de formarem mais estoque. Eles estão, como nós falamos no jargão de mercado, comprando da mão para a boca, ou seja, comprando o necessário para as necessidades de curto prazo deles. E, Carvalhais, tendo em vista tudo isso que conversamos, como é que o cafeicultor brasileiro tem negociado o seu produto? O cafeicultor que ainda tem café é o cafeicultor mais capitalizado, que conseguiu segurar esse café até agora. Ele vem tentando segurar porque os preços pioraram, ele olha para a produção dele nova, da nova safra, e vê que não vai ser tão brilhante assim, e ele vai vendendo aos poucos. Aliás, ele fez isso durante todo esse ano safra, foi vendendo à medida que precisava de caixa para cumprir compromissos. E quem tem café agora está aguardando, vendo se o mercado vai voltar a dar uma subida para vender café. Hoje mesmo nós estamos com uma alta grande no mercado, e por enquanto o mercado físico continua calmo. Também porque o comprador quer ver se essa alta que está lá é só momentânea ou se vai persistir nos próximos dias. Então, o mercado é travado, é no dia a dia, sai negócio todo dia, porque todo dia tem algum cafeicultor precisando fazer caixa, mas os volumes são difíceis e todo negócio é bastante custoso, bastante difícil de se fechar esses negócios. Mas os negócios saem, os números de exportação agora, quando foram divulgados pelo Secafé nesse início de mês, vão mostrar isso. Eles devem ter subido um pouco em relação a fevereiro, fevereiro foi um mês mais curto, mas não vão ser brilhantes, devem ser menores do que os de março de 2022. Nós vamos continuar com esses volumes abaixo, assim, até provavelmente agosto, quando eles devem começar a voltar a subir com a entrada da nova safra brasileira no mercado.